Bem-vindos! Hoje a gente mergulha fundo, fundo mesmo, no capítulo 21 de Maaseh Shilichim, Atos dos Apóstolos, né? A nossa fonte principal é um estudo bem focado no texto hebraico, buscando, assim, a mensagem mais próxima do original. E a missão aqui é desvendar esse capítulo que é super importante. Vamos seguir o Shaul, o Paulo, né, indo para Yal-Shalaim, ver as profecias, os alertas que ele recebeu, a teimosia dele e o que aconteceu quando ele chegou lá. Tudo pela ótica hebraica. É um capítulo de virada, testa muito a resolução dele. É verdade. Esse capítulo é um ponto de inflexão total. A gente vê, o choque, né, entre o chamado que o Shaul sentia e os perigos reais em Yal-Shalaim. Ainda mais com essa perspectiva da fonte que olha para as raízes hebraicas. É o coração do judaísmo ali, né? Exato. Então vamos lá, seguindo a rota. A viagem começa pelo mar, Cus, Rhodes, Pátara, e de lá eles pegam um navio para Fenícia. E aqui, olha só, tem uma nota bem interessante no estudo sobre quem eram esses fenícios. Eles não eram, assim, totalmente estranhos para os Yahudim, para os judeus. Historicamente, né, eles ajudaram o rei Salomão com o templo, eram navegadores incríveis. A fonte até menciona inscrições deles na América do Norte. E os alfabetos fenício e hebraico muito, muito parecidos. Essa conexão antiga dá outra dimensão para essas interações, sabe? Fascinante. Bom, chegando em Sor, eles acham os Talmidim, os discípulos dali, e ficam uma semana. Aí vem um aviso direto pelo Ruar, né? Pelo Espírito, dizem para o Shaul, não sobe para Yal-Shalem. A despedida na praia, pelo que o texto descreve, é super carregada. Todo mundo de joelhos e orando junto, uma tefilá. Dá para sentir o perigo no ar. Pois é, a jornada continua até Cesareia para a casa de Filipe. E lá entra em cena o Agave, um navi, né, um profeta da Judéia. E ele faz um ato simbólico muito forte. Ele pega o cinto do Shaul, amarra os próprios pés e mãos e fala basicamente, olha, é assim que os Yaldin e Yal-Shalaim vão prender o dono desse cinto e entregar para os gentios. Nossa, mais direto é impossível, né? Todo mundo começa a implorar para o Shaul desistir. Mas a resposta dele é firme demais. Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Yal-Shalaim pelo nome do soberano Yahusha. A fonte até provoca a gente, né? Qual a nossa disposição para isso? Para o Kiddussat Hashem mesmo. Exato. Diante dessa determinação toda, os companheiros acabam cedendo, né? Falam a vontade de Yal seja feita, eles aceitam, assim, resignados. Sabem que o caminho vai ser duro. E finalmente chegam a Yal-Shalaim. São recebidos com alegria, com simhá. No dia seguinte se reúnem com o Yaakov, o Tiago, e o Zecanim, os anciãos da comunidade. Aí o Shaul conta tudo, né? O que o Criador fez por meio dele entre as nações. Tem louvor, claro. Mas logo depois vem a grande preocupação dos anciãos. Tinha milhares de Yaldim crentes na cidade, e todos muito, muito zelosos da Torá. E eles ouviram boatos, né? Que o Shaul andava ensinando os judeus fora de Israel a abandonar Moshe, a Brit Milá, a circuncisão, e a Alasha, os costumes baseados na Torá. O estudo até conecta esses milhares com a profecia lá de Devarim 33 sobre as multidões de Efraim e Manassés, sugerindo que talvez esses crentes fossem um sinal do retorno das tribos perdidas. Entendi. Então, para resolver isso, os anciãos propõem uma solução bem prática, um teste público, digamos assim. O Shaul devia se juntar a 4 homens que tinham feito um voto de Nazireu, participar do ritual de purificação deles no templo e ainda pagar as despesas, para mostrar para todo mundo que ele mesmo seguia a Torá. Analisando pelas notas do estudo, esse teste era visto como genial, sabe? Primeiro, desmentia as acusações. Segundo, era um testemunho público e ainda ajudava financeiramente outros irmãos. E o Shaul aceita. Ele entra na Beit Hamikdash, no templo, mostrando que se submetia à Torá, embora, segundo a fonte, não exatamente nos moldes rígidos dos prushim, dos fariseus, né? E para os crentes que vinham das nações, continuava valendo aquilo que já tinha sido decidido.
se abster de práticas pagãs, sangue, etc. Mas a calma dura pouco. Quase no fim dos dias de purificação, uns Yaodin que vieram da Ásia Menor reconhecem o Shaun lá no templo e começam a agitar a multidão. Gritam que ele prega contra o povo, contra a Torá, contra o Makom Kadosh, o lugar sagrado, e a acusação final, que ele profanou o templo trazendo gregos para dentro. E sobre esses gregos, o material que a gente está usando sugere que talvez nem fossem gregos étnicos, mas sim efraimitas, descendentes das tribos do norte que estavam voltando para a fé hebraica. A acusação teria vindo porque viram o Trófimo, que era de Éfeso e andava com o Shaul na cidade, e aí presumiram que o Shaul tinha levado ele para a área restrita do templo, entendeu? Nossa, que confusão. Aí vira um caos total. A cidade toda agitada, o Shaul é arrastado para fora do templo, fecham as portas, a multidão tenta linchar ele ali mesmo, só não conseguem porque o comandante romano chega com soldados e impede. E o Shaul é preso com 2 correntes. Tem uma interpretação simbólica forte aqui que vem do nosso estudo. Como se o Shaul estivesse carregando ali o peso do cativeiro das 2 casas de Israel, sabe? Algo que ecoa depois nas palavras dele mesmo, lá em Atos 28. Se a gente conecta com o quadro geral, o simbolismo é profundo. Sim, ele está sendo levado para a fortaleza e a multidão gritando, acaba com ele. Aí ele surpreende o comandante falando em grego. O oficial achava que ele era um rebelde egípcio famoso da época. Mas o Shaul esclarece, não, eu sou Yaudi de Tarso. Pois é. E aí ele pede permissão para falar com o povo. E consegue. Ele se posiciona ali nas escadas da fortaleza, a multidão faz silêncio e o Shaul começa a falar. Na língua ivrit, em hebraico. Ok, então vamos recapitular rapidinho esse turbilhão que foi o capítulo 21. A jornada do Shaul para Yal-Shalaim, mesmo com todos os avisos de prisão. A chegada tensa, o teste para provar que ele era fiel à Torá, o motim super violento no templo e, finalmente, a prisão pelos romanos. E termina com ele ali, prestes a falar para aquela mesma multidão que queria matar ele. Uau! Sem dúvida. O que emerge com muita força dessa análise é essa colisão inevitável, né? A tensão entre seguir o que ele sentia ser um chamado divino e a prudência diante do perigo real, a dificuldade enorme de manter unidade entre grupos diferentes de crentes, os Yaudin, super fiéis à Torá, e os que vinham das nações, e, claro, essa dinâmica explosiva entre fé, identidade cultural judaica e o poder de Roma, ali naquela Yal-Shalaim do 1º século. Tudo isso junto. E isso deixa a gente pensando, né? A decisão do Shaul de ir para Yal-Shalai, sabendo das profecias sobre a prisão, levanta uma questão importante. Como é que se equilibra a obediência a uma voz interior, a um chamado, e a cautela diante de perigos que foram anunciados? Que peso tem a convicção pessoal quando ela bate de frente com avisos, mesmo os que parecem vir do divino? Fica aí a reflexão sobre a natureza da fé e da ação diante do desconhecido, né? E do perigo.